Oi, pessoal, tudo bom? Professora Carla aqui. Vamos então continuar nossas aulinhas, né, sobre orientação a objetos em Java. A gente já falou nos vídeos anteriores, a gente fez uma introduçãozinha, né, sem considerar ainda a programação em Java. A gente falou lá do jogo de xadrez, trouxe essa ideia da classe, objetos, comportamentos, atributos. Falamos esses conceitos, né, classes, objetos, atributos e métodos, né, falando do que é essa orientação a objetos, esse é um novo paradigma, um modelo diferenciado de aproximar o mundo real do mundo computacional. No último vídeo a gente falou também da modelagem, né, qual a importância dessa modelagem, que é preparar o sistema, é o similar a gente fazer o passo a passo, nos 4 passos de polia, né, aquele passo a passo que a gente projeta para resolver nossa solução, depois que a gente fez a compreensão do problema. Então esse passo a passo agora ele vai ser desenhado, ele vai ser no diagrama, né, que a gente vai usar o diagrama de classes dessa linguagem específica que é o ML, que é uma linguagem muito simples, né, muito fácil de entender e que é adotada no mundo todo, né. E agora a gente vai falar um pouco mais da implementação desse sisteminha. Eu vou usar como parâmetro o nosso sisteminha como se estivesse simulando um jogo de xadrez, né, na orientação a objetos, como se estivesse simulando um jogo de xadrez do mundo real, no mundo computacional, mas bem mais simplificado, né, só começando esse jogo de xadrez. A gente pode até depois trabalhar com outras versões um pouco mais elaborados, um jogo de xadrez real, né, computacional. Ele é muito complexo, ele é muito difícil, é uma lógica de programação pesada, né, mas a gente pode ter essa ideia de como as coisas funcionam, né, como é que as coisas começam a funcionar, principalmente usar esse exemplo para mostrar a orientação a objetos em Java, tá? Então hoje a gente vai passar para a parte de implementação. Então, para a gente implementar um sistema orientado a objetos em Java, a gente precisa ter uns requisitos básicos, né? O primeiro deles é que cada uma das definições de classe na nossa modelagem, cada um dos retângulozinhos, aqueles que tem o nome da classe, os atributos e os comportamentos, né, os métodos, como a gente viu no último vídeo, né, eles vão ser gerados uma classe em Java. Então eu fiz um quadradinho daquele representando uma classe, por exemplo, pode ser a principal, que tem a main, que é o que a gente já fez até hoje, né, mas pode ser uma outra agora, um outro quadradinho, um outro retângulo, né, que tem 3 partes aí, que é o nome da classe, atributos e métodos. Por exemplo, classe cachorro, né, com os atributos porte, idade, nome, raça, e com os comportamentos andar, pular, latir, comer. E aí a gente pega esse retângulozinho dividido em 3 partes, que representa a classe cachorro, e gera uma classe em Java. Então, cada um dos retângulos, uma classe em Java, tá? Então, no geral, a gente usa uma classe por arquivo separado. Então, vocês vão ver agora que nossos programinhas eles vão ter mais de um arquivo. Então, já tinha um arquivo, né, que é a classe principal, aquela classe que tem a main, né, que tem o método principal. A gente já viu que a gente pode colocar outros métodos nessa classe principal, mas agora a gente vai trabalhar com outros arquivos, e nesses outros arquivos eu não vou ter mais a main. A main é uma só por sistema. Então eu vou ter uma classe principal no meu sistema, mas eu posso ter outros arquivos, vários arquivos que não tem main, mas que vão ter atributos e métodos referentes a tipos de dados, como cachorro, gato, computador, peão, torre, rainha e métodos e classes que representam tipos de dados do mundo real, tá? A gente tem que ter o nome do arquivo é a mesma coisa, como a gente já tinha visto, né? O nome do arquivo ele deve ter exatamente o mesmo nome da classe pública no arquivo. Então agora a gente vai ver que a gente tem uma possibilidadezinha de pôr mais de uma classe por arquivo. Pouco usado, né? Pouco útil também. Em geral é uma classe por arquivo. Mas tem uma forma de você ter um arquivo público, uma classe pública no arquivo, e ter uma outra classe que não é pública. Depois eu vou falar mais sobre essa pública e tal. Mas espera um pouquinho, né? Depois eu vou falar mais sobre questão de visibilidade das classes, né? Na aula de encapsulamento, mas eu posso ter uma classe pública no arquivo que tem que ter o mesmo nome do arquivo, mas eu posso ter outras classes que não são públicas. E daí mais pra frente a gente pode ver, tá? Mas então eu tenho que ter, para vocês agora, a regra é um arquivo, uma classe, o nome do arquivo exatamente o mesmo nome da classe, maiúsculas e minúsculas. Lembrando também que classes começam por padrão, né, por convenção mundial no Java, as classes começam todas com letras maiúsculas e só as classes começam com letras maiúsculas, tá bom? Então eu vou mostrar um exemplozinho que eu trabalhei para vocês, de uma forma que a gente trabalhe com essas classes, cada coisinha, o que é método, o que é classe, o que é atributo, eu vou colocar numa cor. Então eu vou tentar ajudar vocês usando as cores, tá?
Mas antes disso, mais alguns conceitos que eu preciso fazer para as implementações. Primeiro, classes em Java. Eu preciso ter o acesso, né, que é essa visibilidade. No caso da classe, ela pode ser pública ou sem valor. Então, até agora vocês usaram todas públicas. Pode usar public class cachorro, public class gato, public class. Eu posso tirar também, posso class gato, class cachorro. E depois eu vou mostrar para vocês qual é a diferença dessas duas, é muito sutil. Mas por agora, pessoal, pode utilizar todas públicas, tá bom? Então, aí eu estou usando aqui, ó, em amarelo o acesso, que é a visibilidade, tá, dessa classe. Vai ter também a visibilidade dos métodos e a visibilidade dos atributos. E aí eu vou ter a palavrinha-chave class, então isso aqui, o que está em laranjadinho é palavra-chave. E o nome da classe, o padrão em Java é esse, ele começa com a primeira letra maiúscula, e as outras palavras, se eu quiser juntar palavras, eu não uso underline, né, eu não uso sublinha, eu uso as outras palavras também iniciando em maiúsculas, tá? Então o padrão é esse aqui, nome da classe em maiúsculos, né, em maiúsculo, com cada uma das palavras em maiúsculo também. E aí dentro da classe eu vou ter abre chaves e fecha chave, né? Atributos e métodos que eu vou colocar. Então isso aqui é para qualquer classe. A gente já viu isso, né? A gente já está vendo isso, nas nossas classes também são assim. Só que a gente vai ver agora que tem outros tipos de classe um pouquinho diferente da classe que a gente tem feito até agora, tá bom? Bom, os atributos em Java, como eu já mencionei, eles são definidos através de uma declaração de variável, né? Eles são os atributos da classe, eles são as características que aqueles objetos podem ter, né? Objetos daquela classe podem ter, então eles vão ser definidos na classe. E eles são definidos através de declaração de variáveis. Então eles são como se fosse declaração de variáveis, da mesma forma como a gente declara variáveis dentro da main até agora, a gente vai declarar dentro da classe. Então agora as nossas variáveis, quando elas são atributos, elas saem da main, porque não vai ter main nas outras classes, né? Elas saem da main e vão estar nas chaves da classe, tá? E aí cada variável, né, cada atributo, ele é declarado usando essa sintaxe aqui. A única coisa diferente da declaração de variável é que agora eu tenho que especificar o acesso também. Eu vou ter que colocar se ela é pública, se ela é private, se ela é sem valor ou se ela é protected. Prometo que tá chegando a hora de explicar isso para vocês, pessoal. Eu sei que agora, meu Deus do céu, esse monte de palavrinha. Mas eu estou dando a possibilidade de vocês verem isso daqui. Eu sei que não dá para entender tudo de uma vez, é o que eu tenho falado para vocês, que aos poucos eu vou falando, porque no Java a gente vê muita coisa ao mesmo tempo. E se eu falar tudo com vocês, vai ficar muita informação. Então, por agora, é só vocês saberem que o padrão é que os atributos sejam private, privados. Eles só têm um acesso dentro da própria classe. E aí, outros tipos de possibilidade de visibilidade desse atributo, né, que nesse caso é como se definisse uma variável, público, protect ou sem valor, eu vou explicar na aula de encapsulamento, tá bom? Mas agora a gente vai atender o padrão em Java, que é atributos private e métodos públicos, tá bom? E aí depois eu vou ter o tipo, né, como a gente já faz a declaração de variável, e o nome, o identificador que eu escolhi para aquele atributo, né? Então vai ser nomes como porte, cor, raça, nome, idade, número, sei lá, coisas que definam as características possíveis daqueles objetos daquela classe. Por exemplo, private, string, cor. Ou seja, eu coloquei o acesso como private, significa que esse atributo ele deve ser acessado diretamente só dentro da classe. Ele é privado para a classe, porque ele é uma característica importante dessa classe, depois a gente vai ver como é que a gente acessa fora. String é o literal, né, o tipo literal, porque eu vou escrever na cor, eu vou escrever azul, vou escrever preto, vou escrever branco, vou escrever qualquer coisa, né, que eu quiser. Então ela vai ser o tipo. Então vocês podem ver que é muito parecido com a declaração de variáveis, só que eu coloco o acesso na frente, tá bom? Os métodos definem o comportamento dos objetos daquela classe, ou seja, define os comportamentos possíveis daqueles objetos daquela classe. Então eles vão ser como subprogramas, né, que eles podem possuir também entrada, processamento e saída, mas agora em orientação a objetos eles também definem o comportamento possível daqueles objetos. Então, eles são muito mais do que simplesmente subprogramas, eles são definições do que um objeto pode fazer. E isso conceitualmente é muito maior do que simplesmente ser subprograma, mas eles são subprogramas também. E eles são definidos após os atributos da classe com essa sintaxe aqui. Eu também vou ter o acesso, eu vou ter o tipo de retorno, eu vou ter o nome. Lembra que o tipo de retorno lá no ML ele vinha depois, né? Assim como no Visual G, 2 pontos e o tipo de retorno, né? Mas aqui no Java a gente já sabe que os métodos são feitos dessa forma. E agora vocês podem ver
que eu não vou ter mais o static. Lembra do static que a gente teve que colocar nos métodos que a gente criou, no método cabeçalho, no método que calcula a média? Então, esses eram métodos estáticos porque eles não eram métodos de orientação a objetos. Eles eram métodos dentro da classe principal, estático e dinâmico, né? O que não é estático é dinâmico. A main ela é estática por quê? Porque ela tem que ter um espaço reservado na memória, que durante toda a execução do programa vai ser o mesmo espacinho. Então a main ela sempre tem que ser estática, ela tem que ser pronta. Eu tenho a main está aqui nesse pedaço da memória, pá, e ela fica lá. Enquanto o programa estiver executando, ela fica lá. Isso é ser estático. Quando eu chamo um programa, um subprograma, um método, né, de dentro de um método estático, como a main, eu preciso que ele também seja estático, porque a main precisa saber onde é que ele vai estar para poder chamar. Na orientação a objetos, tudo é dinâmico. O que significa? Significa que o próprio Java, o próprio computador, o próprio sistema realoca, aloca e desaloca espaços de memória de acordo com as necessidades. Por exemplo, eu posso criar um objeto em Java, que ele é dinâmico, ele não é estático. Ele começa o programa acessando um pedacinho de memória e depois ele cresce, ele muda de lugar, isso aí tudo o programador, nós que estamos programando, não temos acesso aos detalhes. Na verdade, isso é feito pelo próprio Java, né, de forma muito automática já. Mas é só para vocês saberem que tem coisas que são estáticas, significa mesmo local e tamanho durante toda a execução do programa, e tem coisas que são dinâmicas, que podem ser alocados durante a execução e mudar de local, de ser alocado ou desalocado durante a execução do programa. É aquele lance do garbage collector também, que eu falei lá no começo do Java, porque o Java tem esse sistema de quando uma área de memória não está sendo mais usada, durante a execução do programa, ela pode devolver essa área de memória para o sistema operacional, sem que nós que estamos programando saibamos qualquer coisa que está acontecendo, porque o Java toma conta disso tudo, tá? Para vocês que estão aprendendo a programar, basta saber que às vezes eu preciso colocar que um método é estático, no caso dele ser chamado diretamente, né, sem um objeto, pela main. Mas na orientação a objeto tudo é dinâmico, ou seja, o próprio sistema e o próprio Java combinam lá quando é que vai ser alocado um espaço de memória e quando ele vai ser realocado, aumentado, diminuído ou desalocado, tá bom? Então na orientação a objeto não temos estático, tá bom? Mas o resto é basicamente o mesmo que vocês já viram. Eu tenho o acesso, que vai ser público agora como padrão, o tipo de retorno, float, int e tal, o nome daquele método, que como o padrão começa com letra minúscula, e se tiver outras palavras, elas começam com letra maiúscula, né? Mas o primeiro nome, a primeira palavra começa com letra minúscula. A lista de tipos, né? Com cada tipo, cada nome de tipo. E se ela for um método do tipo função, né? Que a gente usava função lá em Visual G, que ela também vai ter seu valor de retorno, né? Então ela vai ter o return, e aí esse tipo de retorno não vai ser void, vai ser o valor que ela tiver que retornar. Então aqui o tipo de retorno é do método, aqui os parâmetros, né? Os dados de entrada do método, a mesma coisa como eu falei, os métodos em orientação a objetos, eles são subprogramas. Eles têm entrada, processamento e saída. Mas eles são mais do que isso, porque eles também representam comportamentos possíveis daqueles objetos daquela classe, tá bom? Então, se ele não for void, vai ter que ter um return. Se ele for void, aí não tem que ter return, que é como se fosse o procedimento lá do Visual G, né? Mas vocês podem perceber que fora o static, o método em orientação a objetos, são muito parecidos com o que a gente já tinha visto até agora, né? Aqui um exemplo, ó. Esse aqui é um método muito simplesinho, que eu estou só representando o movimento do peão no jogo de xadrez, então aqui eu não vou ter o tabuleiro, tudo bonitinho, né? Por enquanto a gente está só brincando de começar a fazer esse sisteminha, e eu estou mandando uma mensagem. Na hora que eu estou movimentando o peão, a primeira vez ele pode mover 2 casas para frente, né? Então eu estou mandando mensagem, peão move 2 casas para frente. Coisa muito simples, só para a gente juntar daqui a pouco na classe peão, tá? Bom, os objetos em Java são o quê? Como eu falei, objetos são instâncias da classe, são exemplos da classe. Quando eu pego aquele modelo, como se fosse uma forma, sabe aquelas formas de massinha? Então, a classe é a forma de massinha. E a massinha, quando eu pego a massinha e coloco na forma, por exemplo, faz um bonequinho, solta o bonequinho, mesmo como está essa imagenzinha aqui, né? A máquina tem um modelo, ó, tá vendo a maquinazinha aqui? Ele está operando uma maquinazinha, né? E aí ele escolhe a cor de cada um dos bonequinhos que está criando. O modelo é esse que está em branco pontilhado aqui, ele está mexendo, então esse modelo é a classe.
As possibilidades de valores são os atributos desses bonequinhos, né, eu tenho a cor como um atributo desse bonequinho, então ele coloca o valor vermelho, ou verde ou azul, exatamente como está aqui. E cada um dos bonequinhos são os objetos daquela classe, então a classe é o modelo, então a classe ela em si ela não faz nada, ela modela os bonequinhos. Aí ele escolhe a cor, né, então eu saio objetos com cor vermelha, cor azul, cor verde, então cada bonequinho é um objeto, e cada bonequinho tem seu atributo, cor azul, vermelho, verde, e tem seu pode talvez assinar um comportamento possível, né, pode talvez ele ande, alguma coisa assim, né, e são os comportamentos possíveis. Então eles são criados em Java, os objetos, através aqui quando eu vou criar objetos, eu já estou criando objeto fora da classe, a classe é o modelo, né, eu criei o modelo da classe com os seus atributos e métodos. Quando eu vou criar objetos, geralmente eu vou criar em outra classe, que é uma classe principal, com uma classe que também, e aí quando eu for criar esse objeto daquela classe que eu defini no outro arquivo, eu tenho que colocar o nome da classe, aí perceba que esse nome da classe é começando com letra maiúscula, porque é uma classe, né? E o nome da referência que eu quero para aquele objeto. É exatamente como é uma variável. Eu tenho que escolher um identificador para aquele objeto. Para aquele bonequinho eu tenho que ter um identificador. Então, depois, quando eu quero instanciar, ou seja, alocar um espaço na memória para esse objeto, eu vou ter que usar ele com o new. O que é esse instanciar? Quando eu falo nome da classe, nome da referência, estou dizendo, por exemplo, peão, com P maiúsculo, é o nome da classe, P1, que é o nome da referência do peão que eu vou usar. P1 é o nome da referência, é o objeto. Mas ao fazer isso, estou dizendo que eu vou usar um objeto do tipo peão, que eu estou chamando de P1, mas eu não aloquei, eu ainda preciso alocar, ou seja, reservar um espaço na memória para esse peão. Como se realmente eu criasse ele na memória, né? Como eu estou fazendo aqui, eu até indiquei um bonequinho que vai ser o bonequinho, sei lá, o vermelhinho é o Bob, né? Eu chamei ele de Bob. E aí, quando eu crio com o material que eu estou fazendo, é que realmente ele sai. O criar com o material, para a gente, é o new, que é o criar o material é a memória, né? Porque tudo é computacional agora. Então, para alocar esse espaço de memória para esse objeto, eu preciso pegar o nome da referência, fazer new e o nome da classe, tá? E vocês vão ver que a gente já está fazendo isso há um tempão, né? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Mas isso daqui tudo é porque a gente já tem feito até agora, mas eu preciso explicar separadinho para vocês entenderem agora, vocês entenderem o que é esse new, tá? Bom, para acessar os membros, né, aqueles atributos, aqueles métodos que eu defini para aquela classe específica, aí eu pego o nome do objeto, por exemplo, p1.cor, p1.andar ou mover. Ou, por exemplo, eu criei o cachorro, Bob.atributo, Bob.porte, né? Ou Bob.andar, estou mandando o Bob andar, um Bob latir, alguma coisa assim, tá? Vou mostrar um exemplozinho que vai ficar mais claro, tá? Agora eu estou só fazendo esse iniciozinho para mostrar para vocês como é que é cada coisa, mas acho que com o exemplo vai ficar bem mais fácil. Bom, então aqui o exemplo, né? Então eu chamei, estou criando um objeto, então eu já estou falando, na verdade objetos são variáveis, pessoal, vocês já devem ter percebido isso, né? Objetos são variáveis, só que eles não são variáveis do tipo básicos, int, float, double. Objetos são variáveis de tipos abstratos, que a gente chama, né? Os tipos abstratos de dados, TADs. Também vocês podem ouvir falar assim, que classes são TADs, tipos abstratos de dados. Porque é quando nós, né, programadores, programadoras, definimos os tipos de dados. Então, o tipo, nós temos agora o tipo peão, que é um modelo para um objeto do tipo peão. Nós criamos o tipo cachorro, nós criamos o tipo computador, sei lá, tá? Nós criamos novos tipos de dados e aí nós estamos criando variáveis de tipos que a gente criou. Então aqui eu estou criando o objeto peão, que é uma variável de um tipo que eu acabei de criar, que é peão, que eu vou mostrar daqui a pouco, tá? Então aqui eu estou fazendo a alocação de espaço para esse peão na memória. Então eu estou fazendo com que na memória eu tenha um acesso, um espaço reservado para armazenar um objeto do tipo peão. Então toda vez que eu estou trabalhando com variáveis de tipos que não são básicos, int, float, double, char, eu não sei qual que é o espaço que eu vou precisar. Toda vez que eu estou trabalhando com variáveis de tipos que não são básicos, tipos básicos são int, float, double, char, long, boolean, são tipos básicos. Ou seja, esses tipos básicos, eles basicamente têm um tamanho na memória só. Então o int tem 4 bytes, o double tem 8 bytes, sei lá. E aí cada um deles, o char tem 1 byte. Então quando eu defino uma variável do tipo char letra, eu sei que letra é uma variável que ocupa na memória 1 byte, porque char sempre ocupa 1 byte. Mas quando eu estou definindo uma variável PA1,
que eu estou definindo um tipo que eu acabei de criar, o sistema ainda não sabe qual é o tamanho de memória que ele vai armazenar. Então eu preciso fazer um new que vai armazenar, pegar um tamanho de memória para armazenar um tipo peão. E se precisar depois, ele realoca, não, esse peão está maior ainda que eu preciso. É sozinho o sistema de Java, ele realoca o espaço de memória para caber o peão. Mas como ele é dinâmico, ele pode fazer isso com tranquilidade. O sistema faz, a gente não precisa se preocupar. Mas toda vez que eu estou declarando uma variável que não é de um tipo básico, eu tenho que usar o new, tá bom? Aí o new faz essa reserva. E aqui eu estou colocando a cor do peão de cinza, ou preto, ou branco, ou claro, sei lá. E aí aqui eu já defino um valor para aquele atributo que eu defini na classe peão, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá? Então, assumindo que eu fiz uma classe peão que tem atributo como cor, e aí aqui eu coloco o valor. E aqui eu estou chamando o mover do peão, eu estou mandando o peão 1, aquele peãozinho 1 mesmo, da cor cinza, mover para frente, né, fazer o que ele tem que fazer. Então, obviamente, aqui são exemplos mais isolados, eu vou mostrar para vocês o sisteminha como um todo, tá? Mas antes, eu queria mostrar para vocês como isso tudo que eu estou falando aqui agora é familiar para vocês. E aí vocês vão perceber que a gente já está usando esses conceitos que eu não tinha explicado com clareza antes, porque como eu falei, se eu for tentar explicar isso aqui tudo numa primeira aula de Java, vocês vão surtar e Java é muito difícil e não vai ficar no curso, né? Mas é por isso que eu falei, espera a mão que depois eu vou explicar. Eu organizei esse programinha aqui, ó, com cores diferentes para vocês identificarem as coisas diferentes. Então, por exemplo, import, Java, util, classe, static, new. O que vocês acham que essas palavras representam? Elas têm todas a mesma cor, então significa que elas são palavras, né, que representam a mesma coisa. O que é? Eu vou deixar como pergunta para vocês. Daqui a pouco eu falo. Então, essas são palavras-chave. Palavras-chave em Java, ou seja, o vocabulário da linguagem Java inclui import, Java, util, classe, static, new, são todas palavras-chave, tá? Palavras reservadas da linguagem que eu não posso utilizar para definir nome de classe, definir nome de método, definir nome de atributo, isso eu não posso fazer, tá bom? Então, vamos lá. O que é scanner, teste, string, scanner, system? O que vocês acham? Que são palavras que estão na mesma cor e são a mesma coisa. O que são? Então, essas palavras são classes. Elas todas são classes. Classes é muito simples, né? Se tem letra maiúscula, é classe. Por isso que a gente deve manter esse padrão, porque facilita muito o nosso sistema. Então, tudo que a gente vai definir, toda vez que a gente vai definir uma classe, a gente coloca letra maiúscula. E tudo que tem letra maiúscula é classe, ou seja, nós estamos importando para o nosso sistema a classe scanner. A string não é um tipo básico, ela se comporta quase como um tipo básico, como se fosse o tipo literal lá de Visual G, né? Mas ela não é um tipo básico, ela é uma classe. E aí a gente vai ter métodos diferentes que eu posso trabalhar com a string em Java, por ela ser uma classe, não um tipo básico. Scanner é uma classe, então eu posso criar objetos do tipo scanner e eu preciso alocar espaço na memória para esse objeto tipo scanner, porque ele não é uma variável comum. Eu falei isso com vocês, o scanner, ele é eu estou definindo uma variável aqui, por isso que eu já deixo lá junto com a declaração de variáveis, mas ela não é uma variável básica, por isso eu preciso usar o new, que eu acabei de falar com vocês. Toda vez que eu vou declarar uma variável que não é do tipo básico, ou seja, ela é um objeto de uma classe, eu preciso usar o new. E eu vou usar o new como? Chamando essa classe scanner com parênteses, né? E esse parênteses às vezes vai ter alguma coisa dentro. O system também é uma classe que representa o sistema. O system.in é um objeto que traz do sistema o teclado. O system.out traz a tela. Então ele representa o sistema. Então vocês podem ver que através das cores eu tenho as mesmas coisas, né? O public são o que são os public ali que está aparecendo em amarelo? São as restrições de acesso, né? As visibilidade da classe. O que mais? Os que estão em verdinho, eu já falei. O que está em verdinho é o quê? São os objetos. Muito bem, quem acertou. E o que está em azul? São o quê? Se tem parênteses e não é estrutura de controle, que a estrutura de controle tem o while, o if, né, tem a condição entre parênteses, né, mas é só isso. Se tem parênteses e não tem, que não é estrutura de controle, no geral vocês já podem assumir que são métodos. Então a main é um método. Esse scanner com parênteses, ele é um método especial que a gente chama de construtor, que eu vou falar isso depois num outro videozinho.
e o NextInt também é um método. Então vocês já podem começar a perceber as diferentes coisas que eu tenho já da orientação a objetos que a gente já estava usando em Java. Então nós já estávamos usando orientação a objetos em Java, só que não tínhamos consciência. Então vamos fazer um apanhado geral aqui, ó. Aqui eu importo a definição da classe Scanner, no import JavaStyle. Aqui eu estou definindo uma classe em Java, nesse caso uma classe principal, porque ela tem a main. A main é a fonte de início de execução de todo o sistema, né? Então eu tenho uma main numa classe principal e depois eu posso ter várias outras classes que não têm a main, tá? Vou falar mais sobre isso daqui a pouco. O público define os modificadores de acesso, as visibilidades da classe, né? Aí nós temos a main, que é um método em Java. Nós temos aqui que eu estou nessa linha criando um objeto da classe Scanner, que eu estou chamando aqui de N1, mas geralmente a gente chama de in, de input, de entrada, de layer, né? E aqui eu estou chamando o método definido na classe Scanner para o objeto N1, que a gente geralmente chama de in, né? Ou de input, ou de entrada. Então, aqui, quando eu falo N1.NextInt, estou chamando um método que provavelmente está lá. Se você abrir a classe Scanner, que não foi criado pela gente, né, foi criado por outra pessoa, outra pessoa que estava programando, a gente vai ver que lá tem métodos NextFloat, NextInt, NextLine. Então, vão ter métodos definidos para poder usar através do objeto daquela classe, que aí a gente coloca lá o nome do objeto que a gente quer, input, N1, e aí a gente colocou aqui como a chamada desse método NextInt para poder ler um número, né? Aqui só um exemplo que eu não fiz atribuição para esse número de lugar nenhum, né? Estou mostrando que eu estou chamando esse método através do objeto daquela classe, eu chamo o método da classe. Tá? Eu sei que isso tudo ainda é muito abstrato, mas eu espero que na medida que a gente vai implementando, a gente vai melhorando isso daí, tá, pessoal? Vamos com calma. Bom, vamos lá então pensar, e aí eu coloquei as implementações aqui, eu vou pedir para vocês fazerem, né, em casa e tal, eu vou fazer daqui a pouco também aqui pra gente, em outro videozinho, para não ficar muito grande esse. Mas eu vou mostrar para vocês a implementação aqui com as cores ainda, tá? Mantendo as cores que eu falei. A cor rosa para as classes, a cor laranjadinha para as palavras-chave, a cor amarela para as visibilidades. Então aqui eu estou definindo uma classe peão, o tipo de dado peão. Percebam que ele não tem main, essa aqui é uma classe que vai estar num arquivo que também chama peão.java. E aqui eu vou ter, não vou ter main, eu vou ter os atributos do que é um peão, eu vou definir o que é um peão no meu sistema. O peão ele é um objeto que tem, né, o peão é um tipo de objeto que tem cor, preta ou branca, e tem número, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E ele pode se mover, e aqui é só mandar uma mensagem para ele se mover, né? Então eu estou dizendo aqui, ó, peão do número tal, da cor tal, movendo para frente, ou move para frente. Então aqui, como eu falei, é uma versão muito simplificada de um jogo de xadrez. Mas a gente vai fazer esse sisteminha, eu vou mostrar para vocês no próximo videozinho, para mostrar como é que a gente mexe, que a gente brinca com essas, faz um joguinho, mesmo sem o recurso do Visual Graphic, né, aí depende muito da plataforma que a gente está usando, que é muito mais complexo, a gente teria que fazer um curso inteiro para fazer interface gráfica, mas mesmo com a nossa telinha preta, a gente já dá para ter uma noçãozinha de brincar com esses peões que a gente vai criar, tá? Aqui eu estou criando, esse seria um outro arquivo, então eu teria nesse sistema aqui, eu vou fazer daqui a pouco, né, o exemplo, eu teria o arquivo peão.java e na mesma pasta eu vou ter o jogo xadrez.java. Então aqui nesse jogo xadrez eu estou criando um objeto do tipo peão, assim como a gente faz com o scanner, mas eu não criei do tipo scanner, eu criei do tipo peão, porque eu já posso fazer isso, porque ao definir essa classe aqui, eu defini um tipo de dado que se chama peão e que tem como atributos cor e número, e que tem como comportamentos o mover. Então aqui eu estou criando um objeto do tipo peão, new peão, alocando memória para ele, eu posso fazer isso ao mesmo tempo, como a gente faz com o scanner. Aqui eu estou definindo as cores, a cor escuro, né, para essa cor desse peão, o número 1 para o número do peão, e estou mandando ele mover. Aí eu pergunto para vocês, olha aqui, olha o que o mover faz. Peão, número tal, da cor tal, move para frente. Então eu peguei aqui na outra classe que eu criei, vai estar salva no mesma pasta, jogo xadrez.java, eu já pergunto para vocês. Depois de ter atribuído esses valores para cor e número, que são os atributos do peão, cor escuro, cor preto, cor branco, bom, aqui saiu escuro. Cor escuro, né, e o número 1. Aí eu pergunto para vocês, qual é a frase, o que vai acontecer quando o programa chegar aqui, p1.mover? O que vai aparecer na tela preta quando eu chegar a executar esse comando, p1.mover? Pergunto para vocês.
Bom, algumas pessoas devem ter acertado que ele vai mostrar peão número 1 da cor escuro, move para frente. É isso que ele vai mostrar quando chegar aqui. Então é muito, muito importante que vocês implementem esse sistema para vocês verem como é que ele funciona, porque agora só assistindo esse videozinho ainda vai ficar abstrato, tá? E aqui eu fiz uma nova opção do jogo xadrez, aí já fiz uma versão 2, eu não mexi na classe peão, né, porque eu tô colocando um outro arquivo principal, então eu tô como se tivesse descartado aquele jogo xadrez primeiro, esse aqui, como a primeira versão, tá? Deixei lá guardadinho em outra pasta, e na minha pasta agora eu vou ter jogo xadrez 2 e a classe peão, e o jogo xadrez 2.java e o arquivo peão.java. E aqui eu já usei com scanner, né? Então eu já trouxe aqui a classe scanner, já criei um objeto da classe scanner chamei de in, né? Aí fiz aquela ligação que a gente faz. Aí eu criei aqui o meu objeto P1 de peão, lembrando que eu coloquei aqui a declaração de variáveis, porque objetos também são variáveis, só que são variáveis especiais, tá? Então eu declarei duas variáveis, dois objetos, né? O in e o P1, o in da classe scanner e o P1 da classe peão, e aloquei as memórias para os dois, tá? No caso do peão, eu não tenho nada nos parentes ainda, tá? Tudo bem, tá? Daqui a pouco, depois a gente vai falar sobre essa questão dos construtores e tal, mas não por agora. Aqui eu recebi, pedi para a pessoa, né? Entre com a cor do peão, claro, escuro, claro, escuro, né? Aí a pessoa vai lá e coloca, como é uma palavra só, claro, escuro, eu coloquei next, não precisei colocar next line, né? E depois eu perguntei, entre com o número do peão, e aí a pessoa vai entrar com o número do peão, e depois eu mando esse peão mover, tá? Isso aqui é muito mais interessante do que a versão anterior, que eu já colocava os valores certinhos, né? Aqui a pessoa pode escolher qual que é o peão que ela quer mover, por exemplo, você vai escolher claro, e se ela colocar o número 8, então vai aparecer o que quando eu chamar P1 mover? Vai aparecer essa mensagem aqui, né? Peão número 8 da cor claro, move para frente, tá? Então isso aqui, como eu falei, é uma simulação bem simplificada de um joguinho de xadrez. A gente pode também criar, aí lembrando que eu coloquei as cores aqui, né? Tudo que é rosa é classe, tudo que é azul é método, tudo que é verde é objeto, tudo que é laranjadinho é palavra-chave, tudo que é amarelinho é modificador de acesso, para ficar mais fácil para vocês, né? O que que tá... Ah, eu coloquei cor e número aqui, o cor e número são roxos, são atributos, né? Então para vocês entenderem os diferentes conceitos de orientação a objeto num programinha inteiro, tá? Então agora eu vou passar para a parte da gente implementar esse sisteminha mesmo, vou fazer um outro videozinho, mostrar para vocês como é que a gente implementa esse sisteminha, né? E eu espero que vocês vão entendendo cada vez melhor. E aí eu posso criar, obviamente essa versão é muito simplificada, mas eu posso criar a classe peão, a classe torre, a classe rainha, a classe bispo, a classe cavalo, e cada uma tem seus próprios atributos e movimentos, tá bom? Bom, aqui seria a classe cor, ó. Eu poderia ter a cor, eu acho que também seria interessante ter número, porque são duas torres, pelo que eu me lembro, são duas torres do branco e são duas torres do preto, né, ou do claro e do escuro. E aí a torre, ela move de uma forma diferente, né? Ela se move em linha reta vertical. E aí eu coloco um outro tipo de movimento para a torre. Apesar dela ter as mesmas coisas que peão tinha, ela tem um comportamento diferente do peão. Então na minha classe torre ela vai ter o comportamento de mover da torre, tá? Vamos passar para um outro videozinho agora com as implementações. Eu vou mostrar para vocês como é que esse sisteminha funciona e depois eu volto aqui para a gente concluir essa aula de orientação a objetos em Java, tá bom, pessoal? Então, até mais, pessoal!